Vamos agora para uma exibição que aconteceu na Rússia. A Rússia está a exibir equipamento militar que foi capturado na Ucrânia, incluindo meios e equipamentos da NATO, incluindo também tanques Abrams, não é? Sim, é uma exposição que também está a decorrer na Coreia do Norte, sobretudo, em que foi retirado material do campo de batalha da Ucrânia. Bom, quando uma guerra decorre, já está no 5º ano, há despojos de guerra. Sim. Há naturalmente muito material russo que foi... Aqui é como se fossem troféus. Aqui há muito material russo que foi naturalmente capturado pela Ucrânia. Aliás, logo no final de 2022, quando a Ucrânia recuperou praticamente o território de Chernihiv e do Oblast de Kharkiv, o famigerado 3º Corpo de Exército abandonou muito material. E na altura até se dizia que a Rússia era o maior fornecedor de armamento da Ucrânia. Portanto, mas o inverso também aconteceu. Sim. Há despojos de guerra que foram naturalmente arrecadados pela Rússia. E há uma grande exposição a decorrer na Coreia onde este material é mostrado como troféus. No fundo é a Rússia a mostrar poder, a mostrar que teve um sucesso, que está a ter um sucesso imenso no campo de batalha. São os tais e troféus. O sucesso é de tal maneira que mostra até carros de combate Abrams norte-americanos e Leopard, entre outro material. Portanto, é isso que está a acontecer e normalmente, quer dizer, isto significa, quando acontecem estas manifestações, é porque, na realidade, as vitórias não são assim tantas. Quando se tem necessidade de mostrar, é porque a realidade normalmente é bem distinta. Trata-se fundamentalmente de, como referi, material capturado na Ucrânia, incluindo carros de combate. São cerca de 30 viaturas diferentes que estão neste momento em exposição neste evento. Temos também agora uma nota sobre Lavrov, Sergei Lavrov, que diz que a Rússia está sempre aberta para contactar os Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. O que é que Lavrov quer dizer com isto? Bom, quer dizer, duas coisas importantes. Lavrov só aceita a mediação norte-americana neste momento. Não aceita outras mediações. É por isso que ele fala sobre os Estados Unidos? Sim, fala sobre os Estados Unidos e depois fala sobre os Estados Unidos porque o famigerado encontro do Alasca, quer dizer, foi algo em que a Ucrânia não foi tida nem achada e em que Donald Trump se compromete com algo que nunca se deveria ter comprometido. Esta é a verdade. Sim. E Lavrov até diz, Steve Witkoff e Jared Kushner certamente se lembrarão daquilo que foram as promessas norte-americanas e com as quais nós concordamos. À saída de Anchorage, no Alasca, havia uma esperança fundada de paz. Porquê? Porque a Ucrânia sempre se bateu por um cessar-fogo nas atuais posições, nas posições de então, eram as atuais na altura, e no fim daquilo tudo, Trump acaba por negociar com Putin diretamente a entrega do resto do Donbass. O resto do Donbass, entrega-se o resto do Donbass, congela-se a guerra nas posições de então. Sim. E era tudo um mar de rosas. Sim. Só que a Ucrânia não foi tida nem achada e obviamente, que não concordou. Até porque há um preceito constitucional na Ucrânia que proíbe tudo isso. E Lavrov e a Rússia, não apenas Lavrov, Peskov também tem dito a mesma coisa, é que a Rússia está pronta para incitar negociações desde que se regresse àquilo que foi o acordo do Alasca. Portanto, é isso que a Rússia quer. E é isso que a Ucrânia não quer, nem vai querer nos tempos mais próximos. Portanto, é sempre bom, de vez em quando, a Rússia vir dizer, quando neste momento está a levar a cabo uma ofensiva de primavera, está a pressionar ao longo de toda a frente. Isto são informações até veiculadas pelo próprio Alexander Sirski, o comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas. Portanto, a Rússia neste momento encontra-se a pressionar as forças ucranianas ao longo de toda a frente. Era mais que expectável, já sabíamos, já tínhamos aqui dito várias vezes que a Rússia só estava à espera do bom tempo para pôr em marcha uma nova
digamos, uma nova onda ofensiva para tentar alcançar aquilo que não alcançou até à data. Portanto, quando a Rússia mostra, ainda este fim de semana, voltou a desferir um ataque violentíssimo durante a noite, com cerca de 600 alvos aéreos, novamente a atacar a Ucrânia, quando a Rússia mostra por atos que não está minimamente interessada em negociar a paz de momento, nem nas atuais condições, é sempre bom vir dizer de quando em vez está pronta para encetar negociações de paz, desde que se observe aquilo que foi prometido no Alasca. E mais, está a pôr o ONU em quem? Nos Estados Unidos. Sim. O que é que está a Rússia a dizer aos Estados Unidos? Bom, vocês, norte-americanos, vejam lá se conseguem fazer com que a Ucrânia aceite as condições. Vocês aqui as prometeram, não falaram com eles antes, não falaram, deviam ter falado. É um pouco esta a posição. Portanto, a Rússia o que está a querer mostrar é que está do lado da paz e não está do lado da guerra, mas na prática está a fazer a guerra e nada está a fazer para que haja paz. Donald Trump diz que está a falar com Putin e com Zelensky para acontecer a paz na Ucrânia. São tantas as vezes que não é apenas Zelensky, é Zelensky, é António Costa, é Ursula von der Leyen, é Kaja Kallas, são os líderes europeus que apoiam indefetivelmente a causa ucraniana, que de quando em vez vêm lembrar que há outra guerra a decorrer no espaço europeu e que é preciso resolvê-la. E Trump, naturalmente, que agora dá uma resposta, é uma resposta em que diz, não, eu estou a falar com os dois, estou a falar com Putin e estou a falar com Zelensky. E a animosidade entre os dois é algo que eu nunca entendi. Isto Trump tem dito várias vezes. Sim, já disse isso várias vezes. Quer dizer, mas a verdade é que Trump é incapaz de pressionar Putin. Não tem pressionado Putin. Sim, tem pressionado é Zelensky. Continua a dizer. Aliás, o Pete Hegseth foi o último, que foi uma autêntica pérola. Só não há paz na Ucrânia por causa de 3.000 km². São peanuts. Porquê é que os ucranianos não cedem esses 3.000 km²? Sim. É que há aqui um sofisma. É que os Estados Unidos e Pete Hegseth ou não entendem ou não querem entender. Porque a verdade é que no dia em que a Ucrânia cedesse o que resta do Donbass a Putin e que lhe pode custar a módica soma de 1.500 homens, mais 1.500 baixas no campo de batalha, porque as contas são fáceis de fazer, nesse dia ninguém garante que a Rússia se ficasse por ali. Quando diz mais 1.500 quer dizer mais 1 milhão. Mais 1.500.000, certo. ainda bem que me corrigiu. Que ao ritmo das perdas... Certo, 75 por dia. E nos últimos 4 meses, quer dizer, é o próprio presidente da Finlândia que o vem dizer, quer dizer, a Ucrânia está a infligir pesadíssimas perdas à Rússia. São 30 a 35 mil por mês. Estão a tombar entre mortos e feridos gravíssimos, feridos muito graves. Não é? Há também um estudo que diz que a Ucrânia já gastou cerca de 40% do seu PIB no esforço de guerra. E isso faz com que tenhamos uma noção mais cabal do que está aqui em causa, do esforço financeiro que acompanha o esforço de guerra. Bom, vamos lá ver. Nós sabemos que a Ucrânia não tem uma economia do tamanho da Rússia. Certo. A Rússia tem uma economia maior. Isto são números de 2025. Os números de 2025 apontam exatamente para esses 40%. Para esses 40% do produto interno bruto ucraniano. E vamos lá ver, o produto interno bruto ucraniano, um país que está a ser devastado todos os dias, não é expectável que aquilo que a Ucrânia produz internamente seja de grandes dimensões. Claro. A Ucrânia tem-se aguentado e vai continuar a aguentar-se porque os seus aliados a têm apoiado e vão continuar a apoiar. 40% do PIB, do produto interno bruto ucraniano, está a ser utilizado em prol da defesa, enquanto, por exemplo, a Rússia também já vai em 7,5%. Sim. 7,5% é, de facto, algo gigantesco para a forma como a economia russa se está a portar. É um facto que grande parte destes custos da guerra têm sido suportados pelos aliados, designadamente, por exemplo, agora os 90 mil milhões que foram aprovados pela União Europeia. O empréstimo é importante ser referido aqui. Agora, outro aspecto muito importante é que os gastos em defesa a nível global, estamos a falar
estamos a falar da Terra e do planeta todo, tem aumentado. Ultimamente tem aumentado e expressivamente. Neste momento são 2,8 bilhões de dólares. Se fosse normalmente em linguagem utilizada nos Estados Unidos eram trilhões. 2,8 trilhões em termos americanos. Portanto, 2,8 bilhões. Milhão de milhão, é o que milhão quer de dizer. milhão. E é curioso que 51% desses 2,8 bilhões são as despesas só de 3 países. Os Estados Unidos, a China mais a Rússia. Certo. Portanto, só esses 3 países têm gastos da ordem dos 1,5 bilhões de dólares. Sim. Mas, de qualquer maneira, a tendência dos gastos é para aumentar. Portanto, a indústria de defesa no mundo vai de vento em popa e tem sido, em muitos locais, inclusivamente na Europa, por exemplo, nós sabemos que, mesmo nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca tinha sido pedida nem à Ford, nem à General Motors para produzirem armamento. Pete Hegseth solicitou à General Motors e à Ford para começarem a produzir armas e munições. Na Alemanha já começou. Algumas das linhas de montagem da Volkswagen, por exemplo, já estão a ser convertidas em fábricas de armamento e de munições. Sim. Nós sabemos que a Alemanha teve aqui uma diminuição na sua produção automóvel, um pouco por causa do crescimento dos automóveis elétricos da China, que tem invadido o espaço europeu. E neste momento, de alguma forma, a viragem para a produção bélica tem sido digamos, a boia de salvação da economia de alguns países. Temos também acesso a um relatório do Ministério da Defesa da Ucrânia que aponta para a vasta gama de armas que, entretanto, ao longo do tempo, a Ucrânia tem recebido. Tem. E isto, fundamentalmente, refere-se a... E a maioria delas foram atribuídas naquele grupo, foi designado por Ramstein. Ramstein é um local... Sim, é uma localidade também. É uma localidade na Alemanha que dá o nome a uma base, que é a base de Ramstein, que é uma base norte-americana em território alemão. E ainda no tempo da administração Biden, logo a seguir à invasão da Ucrânia, foi criado este grupo informal, liderado pelos Estados Unidos da América e cuja finalidade era coordenar as dádivas dos diversos países em prol da causa ucraniana. E foi fundamentalmente através deste mecanismo que já colabora desde então e que, se fizermos uma conta, já totaliza cerca de 150 mil milhões de dólares em equipamento. Equipamento como os sistemas Patriot, os sistemas NASAMS, os sistemas Iris-T, os sistemas HIMARS, os F-16, os Mirage 2000F. Portanto, toda esta panóplia de equipamento foi fornecido através do funcionamento deste grupo, do grupo Ramstein. Ele continua a funcionar, os Estados Unidos deixaram de fazer a coordenação deste grupo. Pete Hegseth normalmente não faz questão de estar presente nestas reuniões, mas de qualquer maneira este grupo continua a elaborar e continua a ser uma das origens de fornecimento de material mais importante para a Ucrânia. De qualquer maneira, há aqui um outro programa a decorrer paralelamente, que é o programa Pearl, sob os auspícios da NATO, e que, para além desses 150 milhões, este ano ainda se prevê mais 5 mil milhões de material a ser adquirido. Este programa Pearl é fundamentalmente um programa que se destina a arrecadar verbas, dádivas de países que apoiam a causa ucraniana para adquirir material norte-americano, ao complexo militar norte-americano. Portanto, isto é um apanhado sobre o funcionamento do grupo Ramstein e quão importante ele foi e continua a ser para a causa ucraniana. Ainda há pouco estava a dizer que já estamos no 5º ano da guerra e já temos feito também alarde de que a guerra mudou muito nestes anos e percebemos isso pelo que está a acontecer nos locais de combate na Ucrânia. A Polónia está agora a dizer que está a construir uma verdadeira armada de drones, inspirando-se no que tem acontecido nas frentes de combate.
parece-me óbvio aquilo que a Polónia está a fazer. E não é apenas a Polónia. A Polónia faz porque está mais próximo daquilo que é a ameaça russa. E, de facto, eu já o tenho dito aqui, de forma assídua, que a automação do campo de batalha é uma realidade que não é escamoteável. É algo com que temos que viver. O evento dos drones, sejam eles aéreos, sejam eles marítimos, sejam eles terrestres, é uma realidade. E daqui até começarmos a olhar para o campo de batalha e a assistir a verdadeiros androides ou humanoides a combater, é um passo. De qualquer maneira, o que é que está a fazer a Polónia? Bom, a Polónia olha com muita atenção para aquilo que se está a passar na Ucrânia. E eu já referi aqui, uma das grandes alterações é a própria linha de contacto. Hoje, aquilo que era antigamente uma faixa de 400 mais 400 metros, que era o alcance das espingardas dos atiradores, e isso era a zona cinzenta ou terra de ninguém, era uma faixa relativamente estreita. Hoje é uma faixa que vai até aos 40 km. Porquê? Porque o combatente consegue efetuar ações de combate, ações bélicas, através dos drones que pilota. Portanto, os drones não têm apenas, não são portadores apenas de objetos explosivos que causam naturalmente a destruição, mas também têm câmaras térmicas que permitem ver de dia e de noite sobre qualquer tipo de condições meteorológicas, ou câmaras ópticas. Quer dizer, o atirador, numa simples consola, está a observar mais longe o campo de batalha. Estes são os drones que normalmente são designados por FPV, First Person View. É a ferramenta indispensável hoje dos combatentes na linha da frente. Pronto, e isto é uma realidade que veio para ficar. E é por isso que a Polónia, porque tem que estar imediatamente preparada para uma ameaça, e se ameaça, se for uma ameaça que se consubstancia, é uma ameaça que combate desta maneira. E para enfrentar uma ameaça que combate desta maneira, é preciso ter a tal armada de drones. Fundamentalmente os drones aéreos, mas também os outros drones aquáticos e os outros drones terrestres. Temos também declarações de Alexander Stubb, ele é o presidente da Finlândia, que diz, uma das declarações que ele tem é que nós europeus, precisamos mais da Ucrânia do que a Ucrânia precisa de nós. Bom, hoje em dia começa a ser uma verdade, e é algo que temos que aceitar. Quer dizer, não podemos olhar para a Ucrânia como sendo um país que está a tentar entrar na União Europeia, que pretendia fazer parte da NATO. Quer dizer, nós precisamos mesmo da Ucrânia. Porque se a tal ameaça se verificar, se não for apenas uma ameaça potencial, se for uma ameaça real e se materializar, quer dizer, a Ucrânia tem um exército de quase 1 milhão, umas forças armadas com 1 milhão de combatentes, endurecidos pelas duras condições das batalhas, e eles, melhor que ninguém, sabem como se defender destas novas formas de guerra. Portanto, nós podemos olhar para eles como veteranos. Eles são veteranos. Eles são veteranos. E mais, eles conseguiram fazer algo notável. A Ucrânia, mesmo em guerra, conseguiu, à sua custa e naturalmente com a ajuda que lhe foi dada pelos seus parceiros, conseguiu edificar um sistema de defesa antiaérea que é praticamente tão eficaz como o sistema israelita, como o Iron Dome, utilizando outro tipo de ferramentas, outro tipo de modelos, mas o que é certo é que funciona. A maior parte dos dias, as taxas de interseção são superiores a 90%, o que é absolutamente notável. Portanto, quem na Europa tem um exército de 1 milhão de homens? Quem? Mais ninguém. Mais ninguém. Nem nada que se... Certo. A França, que tem um dos maiores exércitos da Europa Ocidental, não, 300 mil, quando muito, nem isso tem. A Inglaterra, muito menos. A Alemanha, muito menos. Quer dizer, estamos só aqui a falar. A Itália, muito menos. A própria Turquia, que tem um grande exército, não chega ao tamanho do exército. Sim, a Polónia, que também tem um grande exército. A própria Polónia.